Olá, meu querido, muito bem-vindo a mais uma aula do curso de eletricista profissional aqui da Engerral. Na aula anterior, nós falamos sobre conectores à mola, sejam eles de torção ou da marca Vago, que ajuda muito nas nossas instalações, seja pela eficiência e também pelo tempo gasto nas emendas. Assim, realizamos determinados serviços muito mais rápido e com muito mais segurança, né? Na aula de agora, então, iremos falar sobre os terminais de compressão. Temos terminal olhal, tubular, garfo, luva pré-isolada. Nós vamos demonstrar na prática como utilizar esses terminais corretamente, tá? E também vamos falar das suas características técnicas. Se prepara porque eu vou mostrar várias opções. Bora aprender. Temos aqui agora o terminal de compressão. Ele é a compressão, na verdade, esse terminal. Olha, desse terminal aqui, ele é muito utilizado quando a gente precisa de parafusar um cabo, né, alguma estrutura, por exemplo, um cabo de aterramento, né? Ele vem com furinho. Existem dele também com 2 furos, existem dele também pré-isolado, tá? No caso, esse aqui não tem isolação. Ele é um terminal que ele não vem com a pré-isolação dele. Então, o cabo entra direto nele e, se você tiver necessidade, você vai ter que fazer uma isolação. Diferente disso, você está utilizando ele para aterramento, você não precisa isolar, tá? É um terminal muito utilizado e ele, assim que você usa ele, você já tem que decapar o cabo. Lembrando que para decapar o cabo, você tem que medir mais ou menos o tanto que você vai decapar o cabo, aqui, ó. Não pode decapar muito não, porque se você decapar bastante nesse cabo aqui, ele fica para fora. Então aqui, ó, vamos medir aqui, vamos decapar o suficiente nesse cabo, ó, para conectar no terminal aqui, ó. Então, é um terminal, você vê que o cabo apareceu a pontinha aqui de cobre, e para a gente prensar esse terminal, a gente utiliza a parte do alicate, no caso, que está para prensar aqui, ó. Então aqui você dá o aperto e ele vai simplesmente aqui, ó, prensar esse terminal no cabo. E aí ele fica totalmente rígido para o que a gente está fazendo e vai dar uma pressão no nosso conector. Então você pode perceber que ele fica bem prensado e a gente não perde nada, não deforma nada com a utilização desses terminais. Tem ele para cabo de 25, tem ele para cabo de 16, de 10, 6, e a gente pode utilizar ele para vários tipos de cabos, tá bom? Terminal de compressão. Beleza, pessoal? E temos aqui então os nossos terminais tubulares, conectores tubulares, ou também conhecidos como ilhós, tá? Eles vêm assim coloridinhos e cada um representa uma bitola de cabo, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 milímetros, vai até 16, 25, 35, ele tem várias conexões, tá? Esse terminal, ele é para acabamento, ele é quando você tem que conectar todos os cabos dentro de um quadro de distribuição, você estanha a ponta dele com esse terminal para ele entrar no parafuso lá dos barramentos, para entrar nos disjuntores, tá? Porque são terminais pré-isolados. E essa parte aqui, ó, essa parte azulzinha, no caso aqui a parte colorida, de cada terminal desse, é a isolação. É ela que juntamente com a capa do cabo, ela dá a conexão. Como que você faz o estanhamento com um terminal desse? Você pega o cabo, diferente do outro terminal, a gente tem que cobrir ele todo, ó, tá vendo? Aqui você tem que chegar com o cabo na pontinha desse terminal. Então a gente vem aqui assim mais ou menos, ó, mede aqui, ó, o tanto do terminal para ficar dentro da isolação. Vamos aqui, vamos decapar o cabo, ó. Então decapou o cabo o suficiente, né? E você vai pegar o terminal e vai conectar aqui dentro, ó, vai rodar ele vai pegar na isolação, ele vai apontar aqui, ó, na parte que o cobre está chegando aqui na pontinha, e você vai pegar simplesmente o alicate, nesse alicate aqui, ó, você vem prensando o terminal. Se você ainda não tem do alicate decapador desse, ó, olha como é que ele prensa, olha. Olha lá. Se você ainda não tem um alicate decapador desse, você não se preocupe, tá? Porque você pode fazer com a parte de corte do outro alicate, lembrando que a pressão tem que ser muito suave para você não cortar o terminal. Então, aqui, ó, fica bem estanhado, ele fica reforçado, ele pode entrar na conexão de um barramento e qualquer outro exemplo que a gente queira dar aí. Tá legal? Então, esse aqui é o exemplo do terminal tubular. Bom, galera, agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó,
o uso das luvas pré-isoladas, tá? Essas luvas aqui, ó, pré-isoladas, elas são comumente utilizadas na parte de instalações elétricas. Digo porque numa emenda de prolongamento, por exemplo, ela é muito eficiente. Essa luva ela é toda isolada de PVC, tá? Com plástico, e ela dentro dela tem uma molinha similar aos conectores de torção. Essa molinha aqui dentro, ó, que ela vai simplesmente, vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa molinha simplesmente vai fazer toda a torção necessária, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que faz isso. Ó, vou decapar o cabo aqui. Primeiro eu vou cortar, separar esse cabo e vou fazer uma emenda de prolongamento. Lembrando que a gente tem que decapar o suficiente para elas encostarem aqui, ó, na luva pré-isolada. Essa luva, depois você coloca ela, você não precisa utilizar a fita isolante, tá? Então, ó, é uma luva para cabo de 2,5 e eu vou decapar o suficiente aqui, ó, para eles encontrarem, ó, os cabos aqui, ó, metade, e eu vou decapar o mesmo tanto nesse aqui, ó. Então, olha como é que é simples de fazer essa conexão aqui, ó. Eu coloco a luva aqui dentro, coloco o cabo aqui dentro, ó, vou torcendo a luva. A luva, ela entra com uma certa pressão, tá? Aqui dentro também, ó, eu pego o cabo aqui, ó, e vou torcendo ele até ele entrar para dentro da luva e a luva vai dar um aperto nele, tá? Depois que a luva, ela entrar e apertar, eu venho com essa luva, né, de eu colocar os cabos lá dentro, eu venho com essas luvas aqui e simplesmente vou apertando ela com o meu alicate decapador com prensa terminais. Então eu vou utilizar aqui para mostrar para vocês, ó. Olha que legal, ó. Então, pessoal, como eu já informei, a luva pré-isolada, ela tem que ter essa devida conexão, tá bom? Então a gente deu um aperto de um lado e de outro e a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, só para garantir o aperto dela, ó. Que ela pega aqui dentro do cabo e a parte do alumínio ali dentro, né, da molinha dela, tem ele de ferro, que vai garantir a conexão elétrica e, além disso, vai dar o aperto. Então, aqui, ó, o cabo ele fica totalmente apertado aqui. Se sobrar alguma pontinha de cabo que nem sobrou aqui, você pode recortar ela aqui, você corta ela com alicate de corte e dá a conexão sem nenhuma continuidade e ela faz o trabalho da fita isolante, tá bom? Essa aqui é a luva pré-isolada. Beleza? Continuando sobre os terminais pré-isolados, nós temos aqui também alguns modelos, ó. Tem o conector olhal aqui, o terminal olhal, que ele é também para parafusar, você utiliza ele da mesma forma, você conecta um cabo nele e dá o aperto com a parte do aperto do alicate de corte, do alicate decapador, né, com a parte de prensa terminais. E esses aqui também, ó, são os tipo garfo, muito utilizados, né, para conexão de som, conexão em parafuso também, dentro de painéis de comando, entre outros, tá bom? Então esses aqui são os terminais de garfo. Também são pré-isolados e eles têm o mesmo esquema de conexão, né? Você prensa com a parte do prensa terminais aí dos alicates, tá legal? Ótimo, tá visto então que praticamente todos os modelos de terminais disponíveis no mercado elétrico atualmente apareceram nesse vídeo, tá? Na aula de hoje nós vimos então como utilizar os terminais de compressão, olhal, tubular, garfo e luva pré-isolada. Todas essas peças são muito utilizadas em quadro de distribuição, montagem de quadro de comandos, fechamento de pontos de tomadas e também pontos de iluminação. Isso é muito importante, tá? E falando em iluminação, agora que já conhecemos os principais terminais, na nossa próxima aula iremos começar a instalar os nossos interruptores. E são vários tipos, tá? Você irá aprender a instalar um por um, então fique atento. Mas antes, vamos testar o seu conhecimento até aqui. Você acaba de conquistar mais um benefício, você liberou mais um simulado. Responda as perguntas dele e já vai treinando aí para a nossa prova final. Lembrando que você pode consultar o simulado nas apostilas das aulas anteriores e também na apostila da aula de hoje. Então logo abaixo tem um arquivo da apostila de hoje. Faça o download e aproveite ainda mais todo esse conteúdo. Um grande abraço, bom simulado para todos vocês.